Você pensa, você possui a estrada, não você? O policial zombou, sua mão descansando ominosamente em seu coldre. O homem no assento do motorista, vestido em um terno imaculado, não estremeceu. Ele simplesmente abaixou sua janela e disse três palavras que assombrariam aquele policial pelo resto de sua vida. Verifique o registro. Mas o oficial Vance não queria verificar. Ele queria uma conquista. Ele queria ensinar este homem uma lição sobre ficar em sua pista. Pouco ele sabia. Ele não estava parando um suspeito. Ele estava parando o próprio homem que assinava seus contra-cheques e o homem que detinha o poder para destruir sua carreira inteira. Você não vai acreditar o karma instantâneo que atinge este policial corrupto. Assista até o fim porque o confronto no tribunal é absolutamente lendário. Oficial Derek Vance sentou em sua viatura, o motor em marcha lenta, com um zumbido baixo que combinava com a tensão vibrante em sua mandíbula. Era uma tarde úmida de terça-feira em Oak Creek, uma cidade de médio porte onde a divisão entre os Higaves e os Ternós era cortada limpa pelos trilhos do trem. Vance preferia patrulhar a fronteira. Foi onde o atrito aconteceu. Foi onde ele podia exercer a maior pressão. Vance não era apenas um policial. Em sua mente, ele era um guardião. Ele estava na força por 6 anos, tempo suficiente para se livrar dos nervos de novato, mas não tempo suficiente para ganhar a sabedoria cansada dos veteranos. Ele estava no ponto ideal da arrogância. Ele tinha uma quota a cumprir, não oficial, claro, porque o departamento negava que cotas existissem, mas todos sabiam que o sargento Miller queria os números altos antes da revisão trimestral. Miller tem estado montado nas minhas costas a semana toda, Vance murmurou para sua parceira, uma novata chamada Sarah Jenkins. Jenkins estava recém-saída da academia, ainda de olhos arregalados e seguindo o livro. Ela se remexeu desconfortavelmente no assento do passageiro. Talvez devêssemos apenas nos ater às armadilhas de velocidade na rodovia Derek, Jenkins sugeriu suavemente. É mais seguro, menos bagunçado. Vance zombou, batendo no volante. Seguro não te promove, Sarah. Instinto sim. Você tem que cheirar o problema antes que aconteça. Seus olhos escanearam a estrada. Um Honda Civic batido passou. Ignorado. Uma mãe de jogador de futebol em uma minivan. Ignorada. Então ele viu. Cruzando a Main Street, indo do lado norte afluente em direção ao distrito do centro, estava um Mercedes-Benz S-Class azul meia-noite. Estava impecável, a luz do sol brilhando em sua cera polida. Era um carro que gritava dinheiro. Vance estreitou os olhos. Enquanto o carro passava, ele vislumbrou o motorista. Um homem negro, óculos de sol de meia-idade. Vance sentou-se mais reto. Bingo! O quê? Jenkins perguntou olhando em volta. Ele estava fazendo o limite de velocidade. Lanterna traseira de Derek parecia cintilante. Vance mentiu suavemente, jogando a viatura na marcha. Ele fez um retorno em U, pneus rangendo ligeiramente, afirmando dominância sobre o asfalto. Eu não vi um piscar, Jenkins disse, sua voz apertando. É por isso que você é a novata, e eu sou o oficial sênior, Vance retrucou. Você não vê o que eu vejo? Um carro como esse nesta economia, dirigido por um cara como esse. Ele está ou traficando drogas ou ele roubou. De qualquer forma, estamos fazendo uma batida hoje. Vance ligou o interruptor. As luzes vermelhas e azuis explodiram em vida, refletindo nas vitrines das lojas. A sirene uivou uma vez. Um whoop projetado para assustar. À frente, o Mercedes não entrou em pânico. Não desviou. O motorista sinalizou calmamente, pisca-pisca esquerdo, e lentamente entrou no estacionamento de um banco local. A natureza controlada da parada irritou Vance. Ele gostava quando eles pareciam nervosos. Ele gostava quando eles paravam desajeitadamente no acostamento, deixando-os vulneráveis ao tráfego. Este cara havia estacionado perfeitamente entre as linhas. Verifique a placa,
Vance ordenou. Jenkins digitou. É um aluguel. Não, espere. É alugado através de uma corporação. Grupo Jurídico Thor. Grupo Jurídico? Vance riu. Um som de latido áspero. Provavelmente uma fachada. Traficantes de drogas adoram se esconder atrás de empresas de fachada. Vigie minhas 6 Jenkins. Este cara vai tentar falar para sair dessa. Vance desabotoou seu cinto de segurança e ajustou sua câmera corporal. Ele não a desligou. Ele não era estúpido, mas ele a inclinou ligeiramente mais baixa que o regulamento. Ele pegou seu bastão, batendo-o contra sua palma. Ele queria um confronto. Ele precisava da adrenalina. Ele caminhou até a janela do lado do motorista, não batendo no vidro, mas esbofeteando o teto do carro caro com a palma da mão aberta. Barulho surdo. A janela desceu sem emendas, revelando o interior fresco, ar-condicionado. O motorista removeu seus óculos de sol. Ele tinha um rosto forte, grisalho nas têmporas, com olhos que continham uma profundidade de calma aterrorizante. Ele usava um terno cinza carvão que provavelmente custou mais do que Vance ganhava em 3 meses. Há algum problema, oficial? O homem perguntou. Sua voz era um barítono profundo, firme e desprovido de medo. Licença e registro, Vance exigiu, ignorando a pergunta. Ele se inclinou, deixando sua sombra cair sobre o homem. Você sabe por que eu te parei? Eu assumo que você vai me dizer. O homem disse, alcançando lentamente em direção ao porta-luvas. Fácil! A mão de Vance caiu para seu coldre. Mantenha suas mãos onde eu possa vê-las. O homem congelou. Então lentamente colocou suas mãos no volante às 10:02. Estou alcançando os documentos que você solicitou, oficial. Eles estão no porta-luvas. Eu vou te dizer quando você pode alcançar, Vance cuspiu. Ele olhou dentro do carro, cheirando dramaticamente. Eu cheiro maconha. Jenkins, de pé junto ao para-choque traseiro, franziu a testa. Ela não cheirou nada além de pavimento fresco e escapamento. Ela deu um passo à frente. Derek, eu não quieto, Jenkins. Vance sibilou por cima do ombro. Ele se virou para o motorista. Saia do carro agora. O homem olhou para Vance. Realmente olhou para ele, estudando o número do distintivo preso ao seu peito. Distintivo 1492, D. Vance. Oficial Vance, o homem disse, sua voz baixando uma oitava. Eu sou o juiz Marcus Thorne. Estou atualmente a caminho do Tribunal Superior para uma sessão da tarde. Sugiro que você verifique o registro novamente antes de continuar este curso de ação. Vance fez uma pausa. Por um segundo, um vislumbre de dúvida cruzou sua mente. Juiz, mas então ele olhou para o homem novamente. Ele não parecia os juízes que Vance conhecia. Velhos homens brancos com mãos trêmulas. Este homem parecia os caras que Vance prendia nos fins de semana por conduta desordeira. O preconceito, arraigado e feio, anulou sua lógica. Juiz, hã? Vance sorriu presunçosamente, inclinando-se mais perto. E eu sou o rei da Inglaterra. Boa tentativa, amigo. Impersonar um oficial judicial é um crime. Agora tire sua bunda do carro antes que eu te arraste para fora. O ar no estacionamento ficou pesado. Transeuntes estavam começando a parar. Um adolescente do outro lado da rua pegou um telefone. A lente da câmera apontava diretamente para eles. Vance notou, mas ele não se importou. Ele se apresentava melhor com uma audiência. Juiz Marcus Thorne desabotoou seu cinto de segurança com lentidão deliberada. Ele abriu a porta e saiu. Ele estava a 6:02 e pairando ligeiramente sobre o oficial Vance. Thorne alisou sua jaqueta de terno, seu comportamento irradiando uma autoridade tranquila que Vance confundiu com desafio. Vire-se! Mãos no capô! Vance latiu, girando Thorne e chutando suas pernas para os lados. Isso é necessário? Thorne perguntou. Eu me identifiquei. Minhas credenciais estão no meu bolso do peito. Eu te disse que não compro sua história, Vance disse. Ele começou uma revista desnecessariamente áspera. Ele enfiou as mãos nos bolsos de Thor, puxando uma carteira de couro e uma caneta tinteiro pesada folheada a ouro.
Ele os jogou no capô do Mercedes. Estrondo. Oficial Jenkins. Thorne chamou, olhando por cima do ombro para a novata. Você está testemunhando isso, correto? Nenhuma causa provável, nenhuma violação de trânsito. E agora uma busca ilegal. Cale a boca! Vance empurrou o rosto de Thorne contra o metal quente do carro. Resistindo à prisão. É isso que você quer adicionar à lista? Derek Jenkins deu um passo à frente, seu rosto pálido. Ela pegou a carteira que Vance havia jogado. Ela a abriu. Seus olhos se arregalaram. Derek, olhe isso! Vance arrancou a carteira dela. Ele olhou para a identidade. Marcus A. Thorne, chefe de justiça, Tribunal Superior do Condado de Fulton. Um policial esperto teria parado ali. Um policial esperto teria pedido desculpas, sacudido a poeira do homem e orado para que ele não registrasse uma queixa. Mas Derek Vance não era apenas um policial mau. Ele era um narcisista. Seu ego era uma coisa frágil e já havia se comprometido com a narrativa de que este homem era um criminoso. Recuar agora na frente da novata, na frente do garoto filmando do outro lado da rua, seria uma humilhação que ele não conseguiria suportar. Ele se convenceu de que a identidade era falsa. Falsificação de alta qualidade. Vance disse, jogando a carteira de volta no capô com um escárnio. Onde você conseguiu? Centro. Vocês estão ficando melhores nisso. A expressão de Thorne mudou. A calma permaneceu, mas a temperatura em seus olhos caiu para abaixo de 0. Oficial Vance, estou lhe dando uma última oportunidade para desescalar esta situação. Se você colocar essas algemas em mim, você está selando seu destino. Isso é uma ameaça? Vance gritou, jogando para a multidão. Ele está ameaçando um oficial. Você ouve isso, Jenkins? Eu não ouvi uma ameaça, Derek, Jenkins disse, sua voz tremendo. Eu acho que ele é quem ele diz ser. Deveríamos deixá-lo ir. Eu dou as ordens aqui, Vance rugiu. Ele agarrou os pulsos de Thorne e os torceu atrás das costas, colocando as algemas de metal com um clique áspero. Você está sob prisão, Vance anunciou triunfantemente. Suspeita de grande roubo de carro, posse de narcóticos. Sim, eu vou encontrar aquela erva. Não se preocupe. E se passando por um funcionário público. Thorne não lutou. Ele não gritou. Ele simplesmente olhou para Jenkins. Oficial Jenkins, proteja meu veículo. Não o deixe revistar sem um mandado. Minha pasta está no banco de trás. Contém arquivos de casos sensíveis sobre o Estado versus Ali. Se a cadeia de custódia for quebrada, causará um julgamento anulado. Jenkins assentiu, aterrorizada. Sim, senhor. Não aceite ordens dele. Vance empurrou Thorne em direção à viatura. Ele abriu a porta de trás e empurrou o juiz para dentro. Thorne teve que abaixar a cabeça para evitar bater no batente, uma dignidade que ele conseguiu manter apesar do manuseio brusco. Vance bateu a porta. A jaula os separava agora. Vance entrou no assento do motorista, seu coração batendo com a emoção da caça. Ele olhou no retrovisor. Thorne estava sentado ereto, olhando diretamente para a lente da câmera, seu rosto uma máscara de pedra. Você está confortável aí atrás, sua honra? Vance zombou, acelerando o motor. Estou perfeitamente bem, Thorne respondeu. Mas você, oficial Vance, deveria aproveitar esta viagem. Será a última vez que você dirigirá um carro de patrulha. Vance riu. Ele realmente riu. Veremos sobre isso. Quando eu terminar com você, você estará implorando por um acordo de confissão. Ele saiu do estacionamento. Sirenes tocando novamente, cortando o tráfego. Ele estava levando o juiz falso para a delegacia. Em sua mente, ele era um herói limpando as ruas. Ele não tinha ideia de que o telefone no bolso de Thorne, que Vance havia negligenciado confiscar em sua arrogância, estava atualmente gravando áudio.
E ele não tinha ideia de que o caso Estado versus Ali que Thorne mencionou. Esse foi o maior julgamento de corrupção na história do Estado. E o juiz Thorne era o único homem que o promotor de justiça confiava para supervisionar. Vance não estava apenas cutucando um urso, ele estava cutucando todo o sistema de justiça. Ao chegarem à delegacia, o sargento de plantão, um veterano chamado Miller, que já tinha visto de tudo, levantou os olhos de sua mesa. Ele viu Vance arrastando um homem em um terno cinza-carvão feito sob medida pelas portas duplas. Miller apertou os olhos. Ele ajustou seus óculos. Ele se levantou lentamente, sua xícara de café escorregando de sua mão e quebrando no chão. Vance, Miller sussurrou, seu rosto perdendo a cor. O quê? O que você fez? Peguei um peixe grande, sargento. Vance sorriu, se passando por um juiz, dirigindo um bens roubado. Miller andou ao redor da mesa, suas mãos tremendo. Ele olhou para Thorne, então para Vance. Vance, yeah! Miller rugiu, sua voz falhando. Esse não é um impostor. Esse é Marcus Thorne. Ele joga golfe com o chefe de polícia todo domingo. O sorriso de Vance vacilou. Pela primeira vez, o aperto frio da realidade começou a se apertar em sua garganta. O silêncio que se seguiu ao rugido do sargento Miller foi absoluto. Era o tipo de silêncio que geralmente precede uma explosão. Oficial Derek Vance olhou para o sargento, então para o homem algemado. O sangue estava escoando do rosto de Vance, deixando uma bagunça pálida e suada. Mas seu ego, aquela coisa monstruosa e frágil, não o deixaria aceitar a derrota ainda. Ele não me mostrou uma identidade adequada. Vance gaguejou, sua voz subindo em um tom desesperado. Ele tinha um distintivo falso. Ele recusou sair do veículo. Eu segui o protocolo, sargento. Você me ensinou a seguir meu instinto. Meu instinto? Miller saiu de trás da mesa, seu rosto ficando de um tom de roxo que parecia perigoso. Meu instinto me diz que você acabou de prender o homem que assina os mandados para metade das batidas neste condado. Você é idiota. Desalgeme-o agora. Miller correu para a frente, chaves na mão, tateando para alcançar os pulsos do juiz Thorne. Não, Thorne disse. A palavra foi dita suavemente, mas atingiu a sala como um golpe de martelo. Miller congelou. Com licença, sua honra, Miller perguntou, suas mãos pairando sobre as algemas. Eu disse não, Thorne repetiu. Ele virou as costas para Miller, mantendo seus pulsos amarrados. Oficial Vance me prendeu por grande roubo de carro, posse de narcóticos e por se passar por um oficial. Ele alegou que cheirava maconha. Ele alegou que meu registro era inválido. Ele me arrastou para fora do meu veículo e me colocou nessas restrições. Thorne virou a cabeça ligeiramente, fixando os olhos em Vance. Se você tirar essas algemas agora, sargento Miller, torna-se um mal-entendido. Torna-se um erro. Eu não estou interessado em erros. Eu estou interessado em justiça. Você vai me processar. Processar você? Miller sussurrou horrorizado. Juiz, por favor, podemos consertar isso. Eu ligarei para o capitão. Nós te daremos uma carona de volta ao seu carro. Nós apagaremos os registros. Você não vai apagar os registros, Thorne comandou, sua voz ecoando agora, ressoando nas paredes de bloco de concreto da delegacia. Você vai me fichar. Você vai tirar minha foto mugshot. Você vai tirar minhas impressões digitais. E você, oficial Vance, vai escrever seu relatório. Eu quero que você escreva cada mentira que você me contou na beira da estrada. Eu quero isso em registro oficial. Vance recuou, suas costas batendo na parede. Ele percebeu a armadilha tarde demais. Thorne não era apenas uma vítima. Ele era um grande mestre legal. Ao forçá-los a fichá-lo, ele estava criando um rastro de papel permanente da falsa prisão. Se eles o deixassem ir agora, era apenas uma parada ruim.
Se eles o fichassem, era prisão falsa e sequestro sob a cor da lei. Eu não posso te fichar, juiz, Miller disse, enxugando o suor de sua testa. É suicídio político. Se você não me fichar, Thorne disse calmamente, eu adicionarei negligência do dever e conspiração para ocultar evidências ao processo que já estou redigindo em minha cabeça contra esta delegacia. Agora, oficial Vance, leia-me meus direitos novamente. Você os murmurou da primeira vez. Vance ficou paralisado. A dinâmica havia virado completamente. O homem algemado estava dando as ordens. Faça isso, Vance! Miller gritou, percebendo que eles não tinham escolha. Fiche-o e Deus te ajude. Pela próxima hora, a delegacia se transformou em um circo de horror surreal para Derek Vance. Ele teve que pressionar a tinta nos dedos do homem que poderia acabar com sua carreira. Ele teve que ficar atrás da câmera e dizer ao juiz Thorne para virar para a esquerda para a foto de ficha. Thorne não parecia um criminoso na foto. Ele parecia um homem registrando evidências. Ele segurou a placa com seu nome nela como se fosse um troféu. Enquanto isso acontecia, a novata Sarah Jenkins estava sentada na sala de descanso chorando. Ela já havia ligado para seu representante sindical. Ela sabia que o navio estava afundando e ela não iria afundar com o capitão Ahab. Ela escreveu sua declaração detalhando tudo. A falta de causa provável, o perfil racial, a agressão e o fato de que a lanterna traseira piscando era uma completa fabricação. Enquanto Thorne era levado para uma cela de custódia por sua própria insistência, ele se virou para Vance uma última vez. As grades deslizaram fechando com um clangor metálico. Você sabe, Thorne disse, sentando no colchão fino. Eu não estava apenas indo ao tribunal hoje, oficial Vance. Eu estava a caminho de uma reunião com o conselho da cidade, a agenda, discutindo o orçamento da polícia, especificamente a alocação de fundos para câmeras corporais e treinamento anti-preconceito. Eu estava em cima do muro sobre votar pelo aumento do financiamento. Thorne sorriu, um sorriso frio e aterrorizante. Eu acho que você acabou de me ajudar a tomar uma decisão. Vance engoliu em seco, virando-se. Ele precisava escrever seu relatório. Ele precisava mentir melhor do que jamais havia mentido antes. Ele sentou-se em seu computador, digitando furiosamente, inventando uma história sobre Thorne agindo de forma errática e alcançando uma arma. Ele estava cavando sua própria cova pá por pá. Mas ele não sabia sobre o vídeo. Do outro lado da cidade, o adolescente que havia filmado a prisão havia carregado o clipe para o TikTok e Twitter. A legenda dizia: PD de Oak Creek, policial corrupto, prende juiz por dirigir enquanto negro. Assista até o fim. Estava online por 90 minutos. Já tinha 400 mil visualizações. O telefone da recepção começou a tocar. Depois a segunda linha. Depois a terceira. Dentro de 10 minutos, cada telefone na delegacia de Oak Creek estava gritando. Sargento Miller saiu de seu escritório, seu rosto pálido. Vance para a sala de conferências agora. Vance levantou-se fingindo confiança. Sargento, estou te dizendo, o cara estava resistindo. Acabei de terminar meu relatório. É sólido. Cale a boca, Miller gritou. Apenas cale a boca e entre lá. Vance entrou na sala de conferências. Sentado à cabeceira da mesa não estava Miller. Era o chefe Robert Bob O'Neill. O chefe era um homem enorme, um ex-linebacker que era conhecido por apoiar seus oficiais geralmente, mas hoje ele parecia que queria estrangular alguém. Ao lado do chefe estava uma mulher em um blazer azul marinho afiado, Helena Rossi, a promotora de justiça. E ao lado dela estava um homem que Vance reconheceu de pesadelos. Harrison Wells, o advogado de direitos civis mais caro e agressivo do estado. Sente-se. Chefe O'Neill rosnou. Van sentou. Chefe, posso explicar. O suspeito? De Rossi cortou, sua voz como uma navalha.
Você quer dizer o chefe de justiça do Tribunal Superior? O homem que presidiu 3 dos meus maiores julgamentos de assassinato. O homem cujo caráter é irrepreensível. Ele estava dirigindo um carro suspeitosamente caro. Vance deixou escapar e ele recusou-se a se identificar. Harrison Wells deu um passo à frente. Ele colocou um iPad na mesa na frente de Vance. Ele apertou o play. Vance assistiu à tela. Era o vídeo do outro lado da rua. O ângulo era perfeito. Mostrava o Mercedes estacionado perfeitamente. Mostrava Thorne saindo calmamente. Mostrava Vance empurrando-o. Captou o áudio claramente. Eu sou o juiz Marcus Thorne. Sugiro que você verifique o registro. E então a parte condenatória. A parte que Vance pensou que ninguém viu. O vídeo deu zoom enquanto Vance jogava a carteira no capô do carro. A identidade estava claramente visível. Vance olhou para ela, zombou e então o prendeu. De qualquer forma, nós temos a filmagem, oficial Vance, Harrison Wells disse suavemente. E nós temos o áudio do telefone do juiz Thorne, que ele foi esperto o suficiente para deixar gravando em seu bolso. Nós ouvimos você chamá-lo de mentiroso. Nós ouvimos você zombando dele. Nós ouvimos você fabricando o cheiro de maconha. Vance olhou para o chefe. Chefe, o vídeo está fora de contexto. Fora de contexto. Chefe O'Neill bateu o punho na mesa, fazendo Vance pular. Está na CNN. Vance, eu tenho o prefeito na linha 1 e o governador na linha 2. Há um protesto se formando fora deste prédio agora mesmo. Você não apenas pisou nela, filho. Você explodiu todo o maldito departamento. Day Rossi cruzou os braços. Estou retirando todas as acusações contra o juiz Thorne imediatamente. Obviamente, mas temos um problema maior, oficial Vance. Você registrou um relatório policial 10 minutos atrás. Vance assentiu lentamente. Sim, mãe. Naquele relatório, Rossi continuou, seus olhos escaneando um pedaço de papel. Você declarou que o juiz Thorne avançou sobre você. Você declarou que ele balançou os punhos. Você declarou que não viu sua identidade até estar na delegacia. A boca de Vance secou. Isso é uma mentira, Rossi disse. Uma mentira documentada e provável. Isso é perjúrio. Isso é registrar um relatório falso. E já que você usou sua autoridade para fazê-lo, é uma ofensa federal. Eu posso emendar o relatório. Vance sussurrou. Não, você não pode, chefe O'Neill disse, levantando-se. Ele estendeu a mão sobre a mesa e arrancou o distintivo da camisa do uniforme de Vance. O som do tecido rasgando foi o único som na sala. Derek Vance, você está dispensado do serviço com efeito imediato. Entregue sua arma. Você está me demitindo? Vance ofegou. Por uma parada de trânsito? Oh, nós não estamos apenas te demitindo. Harrison Wells interveio, um sorriso de tubarão se espalhando por seu rosto. Isso é apenas o aperitivo. Meu cliente, juiz Thorne, está atualmente sentado em uma cela lá embaixo. Ele recusou ser liberado até a mídia chegar. Ele quer sair pela porta da frente para que o mundo possa ver exatamente o que o Departamento de Polícia de Oak Creek faz com cidadãos inocentes. Wells inclinou-se perto de Vance. E assim que ele sair, eu vou registrar um processo contra você pessoalmente. Não apenas o departamento. Você. Estou vindo atrás da sua pensão. Estou vindo atrás da sua casa. Estou vindo atrás do seu caminhão. Quando eu terminar com você, você não será capaz de pagar uma passagem de ônibus para fora desta cidade. Vance olhou ao redor da sala. Ele não viu simpatia. Até o sargento Miller não o olhava nos olhos. Tire-o da minha vista, o chefe ordenou. Coloque-o na sala de interrogatório B. Eu não quero que ele saia do prédio até que a assuntos internos termine com ele. 2 oficiais robustos deram um passo à frente. Caras com quem Vance havia bebido cervejas na última sexta-feira. Eles o agarraram pelos braços, não muito gentilmente. Vamos, Vance, um deles murmurou. Enquanto Vance era arrastado para fora da sala de conferências,
Ele ouviu o rugido da multidão do lado de fora. O protesto não estava lá apenas se formando. Estava aqui. Cânticos de libertem o juiz e justiça para Thor estavam penetrando as grossas paredes de tijolos. Vance foi colocado na sala de interrogatório. Estava frio, estava solitário. Ele sentou na cadeira de metal, olhando para o espelho de duas vias, sabendo que seus próprios colegas o observavam do outro lado. Minutos depois, a porta abriu. Mas não era assuntos internos. Era o juiz Thorne. Ele havia sido liberado, sua jaqueta de terno escovada, suas algemas removidas. Ele estava na soleira da porta, um homem livre, ladeado pelo chefe e pela promotora. Thorne não gritou. Ele não se vangloriou. Ele simplesmente entrou na sala, colocou as mãos na mesa e se inclinou para que seu rosto ficasse a polegadas do de Venk. Você me perguntou antes se eu sabia quem detinha o poder. Thorne disse suavemente. Você pensou que o distintivo te fazia um deus. Mas o distintivo é um escudo, oficial Vance, não uma espada. Quando você o usa para cortar pessoas, eventualmente você se corta. Thorne se endireitou e verificou seu relógio. Eu tenho uma coletiva de imprensa para dar. Aproveite sua estadia, Sr. Vance. Ouvi dizer que as celas de custódia aqui são particularmente desconfortáveis. 3 meses depois, o nome Derek Vance não era mais apenas o nome de um policial local. Era uma hashtag, uma manchete e uma piada em talk shows noturnos. O vídeo dele prendendo o juiz Thorne havia sido visto mais de 50 milhões de vezes. Vance não era mais um oficial. Ele havia sido demitido por justa causa 2 dias após o incidente. Mas o pesadelo estava apenas começando. A promotora de justiça, Helena Rossi, havia cumprido sua ameaça. Vance estava enfrentando acusações criminais, privação de direitos sob a cor da lei, registro de um relatório policial falso e perjúrio. Simultaneamente, Harrison Wells, o tubarão de advogado de Thorne, havia entrado com um processo civil. Thorne Vance e a cidade de Oak Creek. O processo exigia $5 milhões em danos. E porque Vance havia agido com malícia, o seguro da cidade estava argumentando que eles não eram responsáveis pelas ações pessoais de Vance. Eles estavam o deixando na mão. O julgamento ocorreu no próprio tribunal onde o juiz Thorne geralmente presidia. A ironia era grossa o suficiente para engasgar. A sala do tribunal estava lotada. Cada assento foi ocupado por repórteres, ativistas e cidadãos que tinham suas próprias histórias de encontros com Derek Vance. Vance sentou à mesa do réu, vestindo um terno barato que ele comprou pronto porque ele não podia mais pagar um alfaiate. Seu advogado era um defensor público chamado Arthur Pye, um homem cansado com manchas de café em sua gravata, que sabia que este caso era uma batalha perdida. O sindicato da polícia havia abandonado Vance, recusando-se a pagar por sua defesa assim que o vídeo dele plantando a narrativa de identidade falsa saiu. Todos de pé, o Buffy anunciou. O juiz para este caso foi trazido de 3 condados vizinhos para garantir imparcialidade. Juíza Silvia Hernandes assumiu a bancada. Ela olhou para Vance com olhos de pederneira. Senhor promotor, chame sua primeira testemunha. A acusação não começou com o juiz Thorne. Eles começaram com a única pessoa que Vance pensou que o apoiaria. O Estado chamou Sarah Jenkins. A cabeça de Vance se ergueu. Sarah entrou parecendo nervosa, mas determinada. Ela não olhou para Vance. Ela subiu ao púlpito, prestou o juramento e sentou-se. Senhora Jenkins, o promotor começou, leve-nos através dos eventos daquela terça-feira. Sarah respirou fundo. Oficial Vance me disse para mirar no Mercedes. Ele disse, verifique o registro. Eu disse a ele que o carro era legal. Era um aluguel corporativo. Ele me ignorou. Você viu uma lanterna traseira piscando? Não, senhor. O carro era novo em folha. Você cheirou maconha? Não, senhor. Eu estava de pé bem ao lado da janela. Cheirava a couro e ar-condicionado. Por que você não o parou? Sarah olhou para baixo, sua voz tremendo.
porque eu era uma novata, e o oficial Vance me disse que se eu não seguisse sua liderança, ele se certificaria de que eu seria eliminada do programa. Ele disse, ele disse que ele era a lei. Um murmúrio percorreu o tribunal. Vance bateu o punho na mesa. Ela está mentindo. Ela está tentando salvar sua própria pele. Ordem. Juíza Hernandes bateu seu martelo. Senhor Vance, mais um surto e eu farei você ser amordaçado. Você entende? Vance se recostou, seu rosto queimando vermelho. Seu advogado, Pim, apenas suspirou e rabiscou. Cale a boca! Em um bloco de notas, deslizando-o em sua direção. Então veio a testemunha estrela. O Estado chama o honorável Marcus Thorne. O tribunal ficou em silêncio. Thorne entrou. Ele não estava usando suas togas judiciais. Ele estava de terno, parecendo em tudo o dignitário que era. Ele subiu ao púlpito com a graça de um homem que vivia no oposto daquela cadeira. Juiz Thorne, o promotor perguntou, como aquela prisão te afetou? Thorne pausou. Ele olhou diretamente para o júri. Eu passei 30 anos construindo uma reputação de justiça. Thorne disse, sua voz profunda e ressonante. Eu enviei homens para a prisão. Eu libertei homens. Eu respeito a lei acima de tudo. Ser arrastado para fora do meu carro, ter meu rosto pressionado no metal quente, ser algemado como um animal. Não foi apenas dor física. Foi uma violação do próprio pacto que fazemos com a sociedade. Se pode acontecer a um chefe de justiça, imagine o que acontece ao zelador, ao professor, ao mecânico que não tem meus recursos. Ele virou seu olhar para Vance. Sr. Vance não apenas prendeu um homem. Ele tentou quebrar um ser humano. Ele fez isso por esporte. Ele fez isso porque pensou que ninguém estava observando. E é por isso que ele é perigoso. O júri estava cativante. Você podia ver isso em seus olhos. Eles não estavam apenas ouvindo. Eles estavam concordando. Então veio o interrogatório. O advogado de Vance, Pim, levantou-se. Ele não tinha cartas para jogar, mas tinha que tentar. Juiz Thorne, Pim gaguejou. Não é verdade que você foi pouco cooperativo? Você se recusou a sair do veículo imediatamente. Eu me recusei a sair de um veículo para uma parada ilegal até entender a natureza da acusação. Thorne o corrigiu bruscamente. Esse é meu direito. É seu direito, senhor pai. É o direito de todos nesta sala. Pim sentou. Ele sabia que estava derrotado, mas Vance não havia terminado. Contra o conselho de seu advogado, ele se inclinou e sussurrou. Eu quero testemunhar. Não, Pim sibilou. Absolutamente não. Eu tenho que contar meu lado, Vance insistiu. Eles estão distorcendo. Juiz. Vance levantou-se. Eu quero depor. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Juíza Hernandes levantou uma sobrancelha. Senhor Pim, este é seu conselho? Contra meu conselho mais forte, sua honra. Pim disse, enterrando o rosto nas mãos. Vance subiu ao púlpito. Ele pensou que poderia encantá-los. Ele pensou que poderia usar a persona de policial durão para conquistá-los. Eu sou um bom policial. Vance começou, olhando para o júri. As pessoas não sabem como é lá fora. Vocês têm que tomar decisões em frações de segundo. Eu vi um cara, ele parecia suspeito. Ele tinha uma atitude. Eu tive que isolar a cena. Sr. Vance, o promotor, levantou-se para o interrogatório. Ele mostrou a imagem parada do vídeo da identidade no capô do carro. Você disse que não viu sua identidade, mas aqui você está olhando para ela. Você estava mentindo então, ou está mentindo agora? Eu pensei que era falso, Vance gritou. Parecia falso. Uma identidade judicial, governo e Suede parece falsa. O promotor sorriu. Ou você simplesmente não acreditou que um homem negro pudesse ser um juiz? Eu não sou um racista, Vance gritou, levantando-se na caixa de testemunhas. Ele era arrogante. Ele pensou que era melhor que eu. Eu queria derrubá-lo um degrau. O tribunal congelou.
Vance percebeu o que ele havia dito. Ele acabara de admitir o motivo. Malícia. Ele queria derrubá-la um degrau. Não era sobre a lei, era sobre ego. O promotor fechou sua pasta. Sem mais perguntas, sua honra. O júri deliberou por menos de 2 horas. Quando eles retornaram, a atmosfera na sala era sufocante. Vocês chegaram a um veredicto? Juíza Hernandes perguntou. Sim, sua honra, o porta-voz do júri disse. Ele não olhou a Vance. Na acusação de privação de direitos sob a cor da lei, consideramos o réu, Derek Vance, culpado. Vance fechou os olhos. Na acusação de registrar um relatório policial falso, culpado. Na acusação de perjúrio, culpado. Vance sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas o julgamento criminal foi apenas o primeiro golpe. A sentença foi marcada para 1 mês depois. Imediatamente após o veredito criminal, o julgamento civil foi proferido. Porque Vance havia sido considerado culpado de malícia, o juiz no processo civil proferiu uma rara e devastadora decisão, perfurando a imunidade qualificada. Geralmente, policiais são protegidos de serem processados pessoalmente por dinheiro. Mas porque Vance quebrou a lei conscientemente, ele perdeu essa proteção. O tribunal concede ao juiz Marcus Thorne $3 milhões em danos punitivos. O juiz civil decidiu. E o tribunal decide que Derek Vance é pessoalmente responsável por 20% dessa soma. Vance fez a conta em sua cabeça. 20% de 3 milhões. Ele não tinha $600 mil. Ele tinha uma hipoteca em uma pequena casa, um pagamento de caminhão e cerca de 4 mil em economias. As semanas seguintes ao veredicto foram um acidente de carro em câmera lenta. Primeiro, o banco executou a hipoteca de sua casa. Ele não podia fazer os pagamentos sem um emprego e seus bens foram congelados para pagar o julgamento. Ele observou do meio-fio enquanto os deputados do xerife, homens com quem ele costumava trabalhar, colocavam um aviso de despejo em sua porta. Eles não fizeram contato visual com ele. Eles o trataram como um estranho. Então seu caminhão foi apreendido. A Ford F-150 que ele amava, o símbolo de sua masculinidade, foi rebocada enquanto ele estava na entrada da garagem em suas calças de moletom. Sua namorada, que havia ficado por perto nas primeiras semanas, finalmente fez suas malas. Eu não posso fazer isso, Derek, ela disse. Os repórteres estão do lado de fora todos os dias. Meus amigos não falam comigo. Você arruinou tudo. Ela o deixou em uma casa vazia sem energia porque ele não havia pago a conta de luz. Mas o golpe mais duro foi o exílio social. Em uma pequena cidade como Oak Creek, todos sabiam. Quando ele ia ao supermercado, as pessoas sussurravam. Quando ele caminhava pela rua, carros diminuíam a velocidade para que os motoristas pudessem gritar insultos para ele. Ele era o policial racista. Essa era a sua identidade. Agora, no dia de sua sentença pelas acusações criminais, Vance entrou no tribunal uma última vez. Ele parecia quebrado. Ele havia perdido 30. Seu cabelo estava raleando. Juíza Hernandes olhou para ele. Derek Vance, ela disse, você recebeu um distintivo e uma arma, e foi dito para proteger as pessoas. Em vez disso, você os usa para aterrorizar. Você não mostrou nenhum remorso verdadeiro, apenas arrependimento por ter sido pego. Ela ajustou seus óculos. Eu te sentencio a 5 anos de prisão estadual. Você será elegível para liberdade condicional em 3. O bailiff se moveu. Desta vez não houve tratamento gentil. Eles puxaram as mãos de Vance para trás das costas. As algemas de metal se fecharam com um clique. O som desencadeou um flashback. Ele se lembrou do som das algemas nos pulsos do juiz Thorne. Ele se lembrou da sensação de poder que tinha naquele momento. Agora ele sentia apenas aço frio e medo. Enquanto ele era levado para fora do tribunal, ele olhou para a galeria. Juiz Thorne estava sentado lá observando. Thorne não sorriu. Ele não aplaudiu. Ele apenas observou com uma expressão triste e solene. Vance tentou falar para dizer algo.
Sinto muito, ele murmurou. Thorne simplesmente assentiu uma vez. Foi um gesto de encerramento, não de perdão. Vance foi levado para a cela de custódia, a mesma cela em que ele havia colocado Thorne. Ele sentou no colchão fino. A porta se fechou com um clangor. Ele estava sozinho, mas o universo ainda não havia terminado com ele. O karma estava prestes a se tornar pessoal. O som do pesado portão de ferro deslizando aberto era diferente de dentro. Quando você é um policial, esse som significa que você enjaulou um animal com sucesso. Quando você é um detento, mais escuro, 1840, soa como a eclusa de ar de uma espaçonave abrindo para um planeta onde você não pode mais respirar. Derek Vance saiu da penitenciária estadual às 6h04 da manhã. A manhã estava fria, o céu um roxo machucado que ameaçava chuva. Ele vestia um agasalho cinza fornecido pelo Estado, mal ajustado, áspero e cheirando fracamente a detergente industrial. Em sua mão, ele apertava uma sacola plástica transparente contendo a soma total de sua vida. Uma escova de dentes, um pente, um telefone pré-pago barato 100 minutos e 40 em dinheiro. Ele estava na calçada, o cascalho rangendo sob seus sapatos de lona. Ele instintivamente escanou o estacionamento. Um hábito de seus dias de patrulha. Ele estava procurando por uma viatura preta e branca. Ele estava procurando pela caminhonete de seu irmão. Ele estava procurando por qualquer um. O estacionamento estava vazio, apenas vastas extensões de asfalto rachado e ervas daninhas molhadas. Ele verificou o telefone pré-pago. Nenhuma mensagem. Seu irmão havia mudado seu número 2 anos atrás. Sua ex-namorada, aquela que disse que esperaria, havia parado de escrever após os primeiros 6 meses. A parede azul do silêncio, a irmandade de oficiais que ele pensou que o protegeria para sempre, não havia apenas desmoronado. Havia evaporado. Para eles, ele não era um irmão caído. Ele era um câncer que eles haviam cortado para salvar o paciente. Vance começou a andar. A estação de ônibus mais próxima ficava a 4 milhas de distância. Enquanto ele caminhava, a chuva começou a cair. Uma garoa fria e picante que encharcou o algodão cinza barato em minutos. Um deputado do xerife passou por ele na estrada. Vance sentiu sua mão tremer, um impulso automático de acenar, de sinalizar: eu sou um de vocês. O deputado nem diminuiu a velocidade. Ele apenas espirrou uma onda de água barrenta nas pernas de Vance e continuou dirigindo. Vance foi deixado em New Horizons, uma casa de recuperação vitoriana em decadência, agachada no mesmo bairro de Oak Creek que ele uma vez governou com medo. Ele conhecia cada esquina, havia batido um garoto contra a parede de uma bodega por vadiagem. Agora ele era o que persistia, invisível e exposto. A gerente, Brenda, examinou seu arquivo com desdém praticado. Sem favores, fique quieto. Alguns moradores provavelmente usaram algemas por causa dele. Seu beliche ficava em um quarto que rire de suor e arrependimento, compartilhado com um viciado e 2 ladrões de carros. Naquela noite, sussurros vazaram pelo corredor, seu rosto reconhecido, seu passado condenado. Ele se escondeu debaixo de um cobertor áspero, músculo e altura inúteis. O equilíbrio havia virado. A liberdade condicional exigia trabalho em 30 dias. Ele tentou em um canteiro de obras. As esperanças ascenderam até o capataz pedir uma identidade. Vance entregou sua identidade estadual. Não era uma carteira de motorista. Ele havia perdido isso. Era uma identidade genérica de infrator. Rick olhou para o nome. Ele pausou. Ele olhou para Vance, então de volta para a identidade. Seus olhos se estreitaram. Derek Vance, Rick disse lentamente. Por que eu sei esse nome? Eu costumava trabalhar para a cidade, Vance murmurou. Rick pegou seu smartphone. Ele digitou o nome no Google. Levou menos de 3 segundos. Aquele vídeo, apareceu como o primeiro resultado.
A miniatura mostrava Vance gritando, seu rosto contorcido de raiva, enfiando o rosto do juiz Thorne no capô do Mercedes. Rick virou a tela do telefone para Vance. Este você? Vance olhou para o chão. Isso foi há muito tempo. Eu paguei minha dívida. Pagou sua dívida. Rick riu. Um som áspero e sem humor. Ele assobiou para sua equipe. Ei, garotos, olhem quem nós temos aqui. O caçador de juízes. 5 ou 6 trabalhadores pararam o que estavam fazendo. Eles se aproximaram, seus rostos duros. Um deles, um jovem negro segurando uma marreta, cuspiu no chão perto da bota de Vance. Saia da minha vista, Rick disse, sua voz baixa e perigosa. Antes que meus rapazes decidam te ensinar uma lição sobre brutalidade policial, Vance se virou e foi embora. Ele podia sentir os olhos deles queimando em suas costas. Ele podia ouvir o riso. Não era apenas rejeição, era repulsa. Ele não era um homem procurando trabalho. Ele era um monstro procurando um esconderijo. O fantasma digital. As semanas se esvaíram em um mês. O padrão se repetiu em todos os lugares. Armazéns, equipes de paisagismo, até o matadouro. No momento em que eles consultavam seu nome, a entrevista terminava. A internet havia destruído o conceito de um novo começo. Derek Vance não era apenas um criminoso. Ele era um meme. Ele era um símbolo. Seu rosto era a miniatura para 1000 vídeos ensaios do YouTube sobre corrupção policial. Ele estava ficando sem dinheiro. Ele estava comendo apenas uma refeição por dia, geralmente macarrão instantâneo feito com água da torneira na cozinha da casa de recuperação. Uma tarde, desesperado e faminto, ele entrou em um pequeno restaurante na beira da cidade. Ele sentou no balcão e pediu um café e uma fatia de torta. Ele só queria se sentir normal por 20 minutos. Ele estava na metade do café quando notou um adolescente na cabine ao lado dele segurando um telefone. A luz vermelha de gravação estava acesa. Ei, o garoto disse alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Você não é aquele policial? Aquele que foi dominado pelo juiz? Vance apertou sua xícara de café. Me deixe em paz, garoto. Diga esta frase. O garoto zombou, empurrando o telefone para mais perto. Diga, verifique o registro. Vamos, diga. A garçonete se aproximou. Ela olhou para o garoto, então para Vance. Vance olhou para ela, implorando com os olhos por ajuda. Senhor, ela disse a Vance, você está incomodando os outros clientes. Eu acho que você precisa sair. Eu? Vance gaguejou. Ele é quem está me filmando. Por favor, apenas vá, ela disse, deslizando sua conta para o balcão. Vance jogou sua última nota de 5 moedas no balcão e saiu. O garoto o seguiu até a porta, rindo e transmitindo ao vivo a coisa toda. Vance percebeu então que sua sentença de prisão não havia terminado quando ele saiu dos portões. O mundo era sua prisão agora. O fundo do balde, dia 29 de sua liberdade condicional. Um dia restante. Vance sentou no escritório de uma agência de trabalho temporário que se especializava em colocações de alto risco. O assistente social, um homem chamado Sr. Henderson, olhou para Vance com pena. Eu tenho uma coisa, Henderson disse. É turno da noite. Salário mínimo. Nenhuma interação com o público. É o único lugar que vai te aceitar porque a verificação de antecedentes é feita pelo condado, não por uma empresa privada. Eu aceito, Vance disse. Eu não me importo com o que seja. Trabalho de esgoto, materiais perigosos, eu farei. Zeladoria, Henderson disse no Centro de Justiça Municipal. Vance congelou. O Centro de Justiça Municipal, o Tribunal Superior, o prédio onde ele havia testemunhado em dezenas de casos, o prédio onde ele foi sentenciado, o prédio onde o juiz Marcus Thorne presidia. Você quer que eu limpe o tribunal? Vance sussurrou. É isso ou voltar para a cadeia, Derek, Henderson disse. Pegue ou largue. Vance fechou os olhos. Ele engoliu o último pedaço de seu orgulho. Tinha gosto de cinza.
Eu aceito. Os fantasmas nos corredores. O uniforme era um macacão cinza similar ao seu traje de prisão, mas com um distintivo de manutenção da cidade. Era 2 tamanhos muito grande. O turno de Vance começou às 8h01 da noite e terminou às 4h20 da manhã. Seu trabalho era esfregar os pisos de mármore do grande saguão, esfregar os banheiros públicos e esvaziar as lixeiras nas salas de tribunal. A primeira noite foi uma sessão de tortura psicológica. Enquanto ele empurrava o balde pesado de esfregão pelos detectores de metal da entrada, o guarda de segurança, um garoto novato que parecia exatamente como Vance costumava ser, nem sequer levantou os olhos de seu telefone. Vance era invisível. Ele entrou na sala de tribunal 4. A sala estava escura, iluminada apenas pelas luzes da rua filtrando pelas janelas altas. Esta era a sala onde ele havia sido condenado. Ele estava à mesa do réu, borrifador na mão. Ele olhou para a bancada vazia do juiz. Ele quase podia ouvir a voz da juíza Hernandes. Você não mostrou nenhum remorso verdadeiro. Ele limpou a mesa onde ele havia sentado e chorado quando o veredito foi lido. Ele esvaziou a lata de lixo ao lado da caixa do júri. Ele se ajoelhou para esfregar uma marca de arranhão do chão. Uma marca de arranhão provavelmente deixada por sua própria bota quando os baifes o arrastaram. Toda noite ele limpava os fantasmas de seu passado. As celas de custódia eram as piores. O cheiro de alvejante não conseguia cobrir o cheiro de medo. Ele teve que limpar o vaso sanitário na cela onde ele havia trancado Thorne. Ele esfregou as barras de metal que ele havia batido para fechar. Ele trabalhou com uma intensidade maníaca. Ele esfregou até suas mãos ficarem em carne viva. Ele disse a si mesmo que se ele pudesse apenas limpar este prédio o suficiente, talvez de alguma forma ele pudesse se limpar. O confronto era uma terça-feira, 3 meses no trabalho, o aniversário da prisão. O tribunal havia estado fechado por horas. Vance estava no átrio principal, polindo os pisos. O enorme polidor industrial zumbia e vibrava em suas mãos, um ritmo hipnótico que geralmente abafava seus pensamentos. O elevador tocou. Vance entrou em pânico. O prédio deveria estar vazio. E ele apertou o botão de desligar no polidor. O silêncio que retornou à sala era ensurdecedor. A porta deslizou abrindo. 3 figuras saíram. Uma era a promotora de justiça, Helena Rossi. Uma era um jovem Claire carregando uma pilha de arquivos. E o terceiro era ele, juiz Marcus Thorne. Ele parecia mais velho do que Vance se lembrava. Seu cabelo era prateado, sua caminhada ligeiramente mais lenta, mas ele irradiava a mesma calma aterrorizante. Ele estava usando um sobretudo sobre seu terno, carregando aquela mesma pasta de couro amassada. Eles estavam conversando baixinho. Vance tentou encolher-se dentro de seu macacão. Ele puxou seu boné para baixo. Ele virou as costas, fingindo mexer com as almofadas do polidor. Por favor, não me veja. Por favor, não me veja. Eu te vejo amanhã, Helena, Thorne disse. Sua voz ecoou no mármore. Boa noite, juiz. A promotora e o Claire seguiram para a saída, mas Thorne não os seguiu. Ele parou. Vance sentiu a presença lá atrás dele. O ar pareceu ficar mais pesado. Você perdeu um ponto. Uma voz profunda disse. Vance estremeceu. Ele lentamente se virou. Ele manteve seus olhos no chão, olhando para os Oxfords polidos de Thorne. Com licença, senhor, Vance murmurou, mudando sua voz. Eu vou pegar imediatamente. Olhe para mim, Sr. Vance. Não foi um pedido. Foi uma ordem da bancada. Vance lentamente levantou a cabeça. Ele olhou nos olhos do homem que ele havia tentado destruir. O rosto de Thorne era ilegível. Não havia raiva, nenhuma smugness, apenas uma curiosidade clínica. Juiz! Vance engasgou. Thorne olhou para o macacão cinza. Ele olhou para o balde de esfregão. Ele olhou para as mãos calejadas e queimadas de alvejante de Vance.
A promotora de justiça me diz que você tem trabalhado aqui por 90 dias. Thorne disse que ela queria você demitido. Ela disse que era inadequado para um criminoso ter chaves do prédio. O coração de Vance parou. Juiz, por favor, eu preciso deste trabalho. É tudo o que tenho. Eu moro na casa de recuperação. Se eu perder isso, estou na rua. Eu fico fora de vista. Eu não falo com ninguém. Eu sei, Thorne disse. Eu disse a ela para te deixar ficar. Vance piscou, confuso. Por quê? Depois do que eu fiz a você? Thorne deu um passo mais perto. A distância entre eles era agora a mesma que havia sido naquele dia na beira da estrada. Mas a dinâmica de poder estava completamente invertida. Porque justiça não é sobre vingança, Derek. Thorne disse, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Vingança é o que você fez. Você queria me machucar porque seu ego estava ferido. Isso é fraco. Thorne olhou ao redor do saguão brilhante. Justiça é sobre equilíbrio. Você tentou sujar meu nome. Agora você passa suas noites mantendo minha casa limpa. Há uma simetria nisso que eu acho apropriada. Vance sentiu lágrimas picando seus olhos, lágrimas quentes e vergonhosas. Sinto muito, ele sussurrou. Eu nunca disse isso de verdade. Mas eu sinto. Eu perdi tudo. Você não perdeu tudo. Thorne o corrigiu. Você perdeu as coisas que te faziam pensar que você era melhor que todo mundo. Você perdeu o distintivo. Você perdeu o caminhão. Você perdeu o poder. Thorne enfiou a mão no bolso. Vance estremeceu novamente, a memória muscular do medo ainda lá. Thorne puxou uma nota de 20 10. Os pisos estão bons esta noite, Thorne disse. Ele caminhou até o balde do esfregão e colocou a nota na borda. Ela ficou ali, nítida e verde contra o plástico cinza sujo. Vá se servir de uma refeição quente no restaurante, Vance. Não as coisas instantâneas. Comida de verdade. Thorne se virou para sair. Juiz, Vance chamou. Isso alguma vez vai embora? O ódio, os olhares. Thorne parou nas portas de vidro. Ele não olhou para trás. Sua reflexão foi capturada no vidro. Fantasmagórica contra a noite. Você carrega a mancha enquanto carregar a vergonha. Sr. Vance, você tem um esfregão, você tem um balde, você tem muitos anos restantes. Continue esfregando. Thorne empurrou as portas abrindo e saiu para a chuva. Vance ficou sozinho no centro da Catedral da Justiça. Ele olhou para os 20 reais. Era mais bondade do que ele havia recebido em 3 anos, e veio do homem que ele havia algemado. Ele pegou o dinheiro. Então ele se abaixou e ligou o polidor novamente. O som preencheu o salão vazio. Vance agarrou os punhos. Ele tinha trabalho a fazer. Ele empurrou a máquina para a frente, apagando as marcas de arranhão uma por uma, tentando limpar uma mancha que ia mais fundo que o mármore. E essa, senhoras e senhores, é a história de como o oficial Derek Vance aprendeu a lição mais difícil de sua vida. Ele pensou que o distintivo o tornava intocável, mas ele esqueceu que a lei está observando a todos, até mesmo os executores. É um lembrete brutal de que a arrogância é uma droga perigosa. E karma é o único juiz que nunca concede um apelo. Derek Vance ainda está lá fora trabalhando duro para reconstruir sua vida do zero. E o juiz Thorne, ele continua a presidir o Tribunal Superior, um lembrete vivo de que dignidade é algo que você carrega dentro de você, não algo que você dirige ou veste. Se esta história te chocou, ou se você acredita que a justiça foi verdadeiramente servida, aperte esse botão de curtir, compartilhe este vídeo. Obrigado por assistir.